Lucas 16, 19 a seguir, a parábola do rico e Lázaro. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Palavra de Deus. Que o Senhor seja conosco, tome assento. Deus te abençoe. Deus confirme sua palavra. Vamos dar sequência, como eu disse na terça próxima passada, dar sequência sobre o tema que começamos. O diabo tem poder ou Deus tem todo o poder? E aí nós falamos alguma coisa sobre isso. O Senhor nos deu direções e foi confirmada aqui uma palavra que nos ajudou bastante. Os que fizeram parte aqui e guardaram a palavra, com certeza foram edificados. Confirma a sala se está tudo certinho, por favor. Confirme as salinhas. E aí, usamos aqui Mateus 4, de 1 a 11, passagem paralela é Lucas 4, sobre a tentação, a questão do diabo. E o quanto falta para nós discernimento sobre as ações do diabo nesses dias. Mas passou, foi terça. E agora, dentro deste tema, uma polêmica dentro da polêmica. Nós mostramos aqui que o diabo existe, certo? Então, o inferno existe. Parece que uma coisa atrai a outra ou confirma a outra. Se o diabo existe, o inferno existe. E o inferno foi preparado para o diabo e para os seus demônios. Para a besta, para o falso profeta, foi preparado para eles. E o texto bíblico de Apocalipse 20, já deixa lá em Apocalipse 20 aberto, é um texto que nos fala claramente que as pessoas cujos nomes não forem achados escritos no livro da vida, serão lançados juntamente com o diabo, a besta, o falso profeta, a morte e o inferno, no lago de fogo e enxofre. E esta é chamada a segunda morte, e a segunda morte é a pior de todas as mortes, porque é a separação eterna de Deus. E nós veremos alguma coisa primeiro sobre o inferno. Uma descrição bíblica do inferno. Nas Escrituras, muitas descrições gráficas e impressionantes do inferno são dadas. E a gente deve entender umas como literais e outras como figurados. O inferno é um lugar de literais fogo e trevas, enxofre e fumaça, ranger de dentes, um fogo eterno que não se apaga, um lugar de tormenta. E nós temos que entender sobre a questão da existência do inferno,
como o lugar daqueles que rejeitaram o Deus da palavra e a palavra do Deus. Aqueles que brincaram de servir a Deus. E também aqueles que morreram em seus pecados, mesmo não conhecendo a Deus ou tendo a oportunidade de conhecê-lo. Por isso que a responsabilidade, domingo de manhã, que nós falamos aqui, de anunciar e ir a essas vidas é nossa. E é muito séria, é urgente, é para agora. Almas não esperam. Entende? Fogo, trevas, enxofre, fumaça, essas coisas são apenas uma tentativa débil de descrever a realidade muito mais aterrorizante do que qualquer uma destas palavras que possamos comunicar. Assim como a descrição do céu é simplesmente uma sombra, porque eles viram coisas tão gloriosas, tão maravilhosas, tão especiais, que procuraram as coisas mais preciosas da terra para chegar perto das gloriosas que foram vistas em visões e revelações. E o máximo que eles conseguiram achar, eles colocaram. Mas o céu é muito mais do que está descrito na Bíblia. A glória é uma glória indizível. Assim como o inferno é muito mais terrível do que se possa falar. Foram achados figuras, exemplos, para mostrar a nós o que é a tormenta de uma eternidade. Entendem? Apocalipse 20:10, onde você abriu, está escrito: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Tem umas interpretações sobre se o inferno existe ou não, até onde vai, depois nós vamos falar sobre isso, mas vamos para os versículos 13 a 15, da mesma passagem, Apocalipse 20. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Isso aqui não é palavra de um pastor, de um padre, de um líder religioso, de um ser consagrado. Não. Estas aqui são palavras de Deus. Por mais que alguém com toda a sua religião queira inventar ou falar qualquer coisa, não tem crédito. Crédito tem a palavra de Deus. Amém? Mateus 25:41, eu só vou citar aqui. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos, mas tem os malditos, que rejeitaram a salvação. E eles serão lançados lá também. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1, de 8 a 10. Em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então são duas classes de pessoas: os que não conhecem e os que não obedecem ao evangelho. Isso aqui é sério demais. Não é alguém que está na igreja, irmão. Estar na igreja é uma coisa, obedecer é outra. Estar na igreja, dar glória a Deus, até falar em línguas estranhas é uma coisa. Obedecer o evangelho é outra. É outra coisa. Então tem essas duas classes: os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Estes
sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor. Esse é o terror. Banidos da face do Senhor. A face do Senhor ainda está voltada para a terra. Enquanto a igreja está na terra, há um que resiste, é o Espírito Santo na igreja. Então a face de Deus está voltada. Ainda que haja sofrimento na terra, é suportável, tem graça para isso. Para o ímpio e para o não ímpio. Porque Deus manda chuva para todos, sol para todos. Deus dá comida para todos. E aí, o terror disso aqui é que não haverá face de Deus mais. Não haverá graça. Deixa eu te falar uma coisa. A ausência de Deus é a ausência de tudo que é bom. E presença de tudo que é mal. A ausência de tudo que é maravilhoso. E presença de tudo que é um terror. Isso é a ausência da face do Senhor. E aí será a ausência banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que crerem, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. É muito sério. E aí Apocalipse 21 e o versículo 8, a próxima página aí da sua Bíblia, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, e aqui na imoralidade sexual está envolvido tudo, viu? Negócio de homem com homem, de mulher com mulher, de bissexual, de trissexual, como é que fala? Trisal, porque agora a moda é trisal, né? Casado com uma mulher, se ela aceita outra mulher, a outra mulher vem, agora é um trisal, não é casal. E aí aquele absurdo. Tudo isso está falando aqui em imoralidade sexual. Os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, e esta é a segunda morte. Então o inferno existe? Ou isso aqui são contos de carochinha? Porque tem absurdamente pessoas que se dizem teólogos e mestres que dizem que o inferno não existe. Mateus 10, 28. Só que é muito bom para quem está em pecado e não quer mudar de vida, crer que o inferno não existe. Descansa a mente. Por que muita gente não aceita Jesus? Porque se aceitar tem que mudar de vida. Por que muita gente não busca o batismo com o Espírito Santo? Porque tem medo de ser fiel. Porque o Espírito Santo não faz ninguém se tornar fanático. O Espírito Santo nos faz fiéis a Deus. Mateus 10, 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Então, a pessoa na Bíblia que mais falou de inferno foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Teologicamente. Ele falou do inferno muito mais que todos na Bíblia. E por que ele falou do inferno tanto assim, pastor? Porque ele é o Salvador. É ele que nos livra da ira futura. Deixa eu antecipar uma coisa. Meus irmãos, lá no céu, escute e preste atenção em nome do Senhor Jesus. Lá no céu, vai ser o derramar de toda a bondade, benignidade, misericórdia. É uma abundância de tudo de bom da parte de Deus e vai ser superlativado. Vai mudar vai ser ao cubo, você imaginar, põe mais cubo de novo, e cubo de novo, e cubo de novo. De tanta glória, será um gozo eterno. Tanto é que essa carne, se chegar perto, ela desfaz. Por isso que nós seremos transformados. É por isso que, gente, quando a presença de Deus chega, ele morre. Por isso que Deus falou para Moisés: Moisés, tu vê minha glória, você vai morrer. Fica de trás da rocha, eu vou passar, tu vai ver eu pelas costas. É glória demais, não suporta, porque é gozo demais. A gente explode. Entendeu? Quem aqui já teve uma alegria que você quase não suportou, de tanta alegria que queria fazer tudo quanto é gesto? Levanta a mão aí.
Agora põe isso aí milhões de vezes mais. E eternamente. Agora deixa eu te falar uma coisa terrível. Essa é maravilhosíssima. Agora deixa eu te falar uma coisa terrível. O inferno é o descarregar de toda a ira de Deus. E o diabo não é o dono do inferno. O dono do inferno é Deus. E o diabo não vai reinar no inferno, como alguns fazem até anedotas, né? O diabo recebendo a pessoa no inferno, o diabo comandando o inferno. O diabo não comanda o inferno, ele vai ficar acorrentado também no inferno. Ninguém comanda o inferno a não ser Deus. Ele é o Senhor dos senhores e Rei de toda a eternidade e Senhor de toda a criação. Existe uma coisa que nós deveríamos falar muito mais do que o amor de Deus. E vocês vão entender por quê. A justiça de Deus. Porque Deus é amor com justiça. Você acha que o céu onde entrou pessoas que morreram por causa do evangelho vai entrar um vagabundo? Você acha que no céu onde entrou Paulo que foi degolado, e ele vai ser inaugurado porque o Filho de Deus morreu crucificado, entra qualquer um? Não entra. Eu não sou dono do céu, eu não sou dono do inferno, e também não sou dono da verdade, mas eu anuncio a palavra da verdade que está escrita aqui. A justiça de Deus é algo para a gente ter temor e tremor, olhando para a justiça de Deus. Por isso que 10:29 do escritor aos Hebreus, ele fala assim: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa é algo assustador, a tradução. É algo terrível, terribilíssimo. Por quê? Porque esse Deus, se ele chegar a me julgar, queridos, hoje ele é Salvador, naquele dia será juiz. Então o Salvador salva, o juiz condena. O juiz não é imparcial, não é parcial. O juiz dos céus não é iludido, não é como esses juízes ladrões que nós temos aqui, que burla a Constituição, que atropela a Constituição e pensa que são alguma coisa. Não, o Deus que nós servimos é justo. E quando eu digo que Ele é justo, eu tenho que tomar temor e tremor, pastor Cláudio. Por quê? Porque se eu sou um mentiroso, Ele é justo, o mentiroso vai ficar de fora. Aí muitas pessoas, 2 Timóteo 2, falam assim, se nós permanecermos infiéis, Ele permanece fiel, glória a Deus. Não, glória a Deus não, conserta a vida aí. Porque Ele permanece fiel, Ele diz que os mentirosos não herdarão, os prostitutos, os feiticeiros não herdarão, os cães não herdarão. E Ele permanece fiel. Então, irmãos, sabe por que as pessoas dizem que o inferno não existe? Para nós não termos um temor que nós devemos ter para servir a Deus. Tem pessoas que negligentemente, absurdamente, preste atenção e olhe para frente, absurdamente, fala, não vou servir Deus por causa de medo de inferno, não. Quando está desconcertado, você está falando, rapaz, você pode morrer e ir para o inferno. Não vou servir Deus por medo do inferno. Toma vergonha na cara e converte. Pois são desculpas de gente que quer continuar no pecado, e se Deus desse pelo menos 10 segundos dessa pessoa dentro do inferno, ela ia mudar essa opinião dela. Porque não é questão de ter medo do inferno, é questão de ter gratidão para aquele que me livrou do inferno. Marcos 9, 43 e 44 diz, e se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida
do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Deus veio para nos livrar da ira futura. O Senhor Jesus pagou o preço da nossa libertação, liberdade, bênção e salvação. Tem que ter temor, tem que ter tremor. Por isso, voltem lá em Apocalipse 20, haverá, quer queiram teólogos desviados por aí ou não, haverá um juízo final. Nós teremos 2 julgamentos escatológicos: o tribunal de Cristo e o trono branco. Apocalipse 20, 11 a 15 é o trono branco. O tribunal de Cristo, 1 Coríntios 5, algumas outras passagens, é o julgamento da igreja. Todos nós seremos julgados, preste atenção, por favor. Todos nós seremos julgados, eu serei julgado. Eu poderia ser pastor da maior igreja do mundo em número de pessoas, lá na Coreia do Sul. Po Yong-chu partiu para a eternidade. Uma igreja de milhões de membros, uma enorme igreja. Se você vê na internet, um passeio virtual da igreja, meu Deus do céu, é algo fantástico. Poderia ser pastor da maior igreja do mundo, que eu vou ser julgado do mesmo jeito, e que essa Bíblia é para mim e para você. Não existe privilégios diante daquele que não faz acepção de pessoas. E aí, o primeiro julgamento da igreja, a igreja não será condenada. No julgamento dela, ela será julgada se vai ser galardoada ou não. Está prestando atenção? Se vai ser galardoada ou não. Se vai ter coroa ou não. Se vai ter galardão ou não. Então, nesse dia do julgamento da igreja, eu creio, nos 3 anos e meio primeiros da grande tribulação, a igreja vai estar nos ares sendo julgada, haverá vergonha e lágrimas, porque vai ter gente que vai ser salvo como pelo fogo. E aí, as pedras que são preciosas, ouro e prata, o ouro refila e aparece. Madeira, feno e palha é consumido pelo fogo e desaparece. São obras de gente que fizeram por obrigação, que vieram para a igreja porque o pai exigiu, a mãe exigiu, porque não sei o que, aquelas coisas todas. Mas no final da vida, tomou uma decisão de pedir perdão e foi salvo, no último momento. Essas pessoas serão envergonhadas. Lá não é céu, lá são os ares, o julgamento. No céu haverá gozo pleno, no julgamento haverá o sentimento, por não ter feito aquilo que devia ter sido feito, por não ter orado como devia orar, cumprido o ministério como deveria cumprir. Irmãos, naquele dia vai ser julgada a intenção, é sério. E depois, esse julgamento, então a igreja vai para as bodas do Cordeiro. E glória a Deus. No juízo final, depois do milênio, vai ser o trono branco. Aí não é um julgamento para dar ou tirar. Não, é o veredito final, porque os que comparecerem diante do trono branco, será para receber e ouvir a sentença. E haverá rigores, como há rigor a questão do céu. Vou te colocar sobre tanta cidade. Não, você foi fiel, então vou te colocar mais tanto. Tem uma escala nos céus. Agora, no inferno também haverá rigor. Pessoas que foram julgadas por coisas pequenas, menos açoites, diz a Bíblia. Outros, mais açoites. Jesus falou assim: haverá rigor muito mais para Corazim do que para Sodoma e Gomorra, no juízo.
Então são escalas, tem gente que vai passar a eternidade sofrendo mais que os outros. Então é algo que se deve pensar. Não se prega sobre isso em muitas igrejas. Claro que tem igrejas que pregam e louvado seja Deus. Mas nós temos que pregar o evangelho da verdade com toda a verdade. E em Apocalipse 20, de 11 a 15, responde algumas perguntas. Haverá juízo final? Todo ser humano será julgado individualmente? Eu sou responsável por minhas atitudes e escolhas? Porque tem gente que vive o dia todo pondo a culpa no diabo. Nossa, o diabo fez eu fazer isso. O diabo fez eu fazer aquilo. Olha, o diabo passou na minha frente. O diabo não vai ser julgado pelas suas decisões. Ele será julgado pelo diabo que é. E você, a pessoa, você não vai para o inferno em nome de Jesus. A pessoa que chegar lá no juízo final será julgada pela pessoa que foi. Por aquilo que praticou. E outra pergunta, pregar, fazer parte de uma liderança, cantar, fazer o que eu quiser, eu sou livre. Você pode fazer tudo isso, mas saiba que no final será julgado por tudo que fez. E não se esqueçam de Mateus 7. Em teu nome fizemos maravilhas, expulsamos demônios, operamos milagres. E aí a palavra de Jesus é: apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Como que aquele que é onisciente e onipresente não conhece? A palavra não conhece para nós entendermos, não reconheço você como filho, como servo, como alguém que faz parte do meu reino. Mas eu fiz pelo teu reino, mas não nasceu de novo. Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Ele é fiel. Não sei se essa palavra te dá sono. Ela provoca em mim temor. No final da história, Deus pedirá a prestação de contas da humanidade não regenerada. E após a condenação, estabelecerá definitivamente novos céus e nova terra, nos quais habitam a justiça. Justiça talvez seja a maior pregação da igreja hoje. Haverá justiça. E aí os que estão fiéis a Deus vão comemorar, mas os que estão errados têm que ter medo, têm que ter temor. As Escrituras revelam que Deus separou um dia para julgar a Satanás e a todos os ímpios que rejeitaram a mensagem da salvação. O julgamento final será presidido por Jesus Cristo, a quem o Pai outorgou todo o poder para julgar e estabelecer a justiça. Atos 17:31 está escrito: porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, olha a justiça de novo, há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Jesus vai julgar a todos com reta justiça. Você pode falar o que você quiser sobre religião, está escrito que todos seremos julgados. Enfim, ou depois do milênio, ao término do milênio, nós já falamos sobre escatologia, não é o caso de falar escatologia aqui, mas uma coisa que eu quero explicar para os irmãos, aqui não é uma explanação bíblico-teológica exaustiva sobre as coisas, é um seminário prático, como nós avisamos lá atrás, para tirar dúvidas, para esclarecer polêmicas, para que nós continuemos no trilho da simplicidade de Cristo Jesus.
Mas aí, depois do milênio, o milênio é os 1000 anos que a igreja vai reinar com Jesus, Jesus reinará na terra, todo o ecossistema, tudo na terra será recuperado, restaurado, abençoado, e ele vai mostrar ao nosso Senhor que ele é um rei perfeito. No final do milênio, Satanás será solto. E quando Satanás for solto, ele absurdamente, para nosso entendimento, ele vai convencer pessoas que passaram 1000 anos reinando com Jesus, não a igreja que já está lavada e ressurreta, os que estavam na terra, ele vai convencer de rebeliar contra o Senhor. E ele vai arrumar uma corja de gente. E aí, após essa questão, Deus vai fazer derramar fogo do céu, vai destruir tudo, e aí vem o julgamento, perante o grande trono branco, onde o Senhor estará assentado para julgá-los, conforme as suas obras encontradas nos registros divinos. E todo aquele que não for achado escrito no livro, será lançado no lago de fogo. Será um dia terrível. Findados os juízos de Deus, os redimidos do Senhor os servirão com alegria por toda a eternidade. Findado tudo isso, a igreja vai inaugurar então, só então, toda a igreja junto, a nova Jerusalém de Deus que está nos céus. Nós passaremos pelos portais eternos. O gozo será eterno, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá morte alguma. Tudo ali é vida e vida com abundância. Você quer ir para lá? O que é que você está fazendo para ir para lá? Porque o reino de Deus é tomado por esforço. Sim ou não? Então vamos falar um pouco sobre o grande trono branco, esse julgamento, o juízo final. Este é o tribunal de Deus. Deus é tão justo que ele não simplesmente condena, ele fala por que condenou. Ele é justo. Deus, naquele dia, dará conhecimento e entendimento para a pessoa saber o que fez e por que está ali. Ali comparecerão todos os que não aceitaram a graça de Deus. Ninguém estará ausente destes, seja grande ou pequeno. Os que blasfemaram contra Deus e negaram sua existência, estarão sendo acusados ali. Também estarão ali os grandes, essas pessoas que fizeram tremer o mundo e receberam homenagens das multidões, bem como os pequenos, todos os que rejeitaram o Evangelho. Tem gente, não é? Esse ministro aí que infelizmente está infernizando o Brasil, se ele não se converter, ele vai aparecer lá para o julgamento. Aí não adianta falar, não, mas eu não creio em Deus. Pois é, mas eu estou aqui para te julgar e vou te julgar. Tomara que ele se salve antes. Tomara que ele tenha um encontro com Jesus Cristo. Tomara que ele entenda que não é religião, é um Deus que fez os céus e a terra, e enviou seu Filho para salvar a humanidade. E ele é o único caminho pelo qual devamos ser salvos. Os grandes são mencionados em primeiro lugar aqui no texto, de 20, 11 a 15. De modo geral, a justiça humana é indulgente, ela é negligente com os grandes, ela não julga. Esse camarada não é julgado. A coisa bem aberta, mal feita, bem contra a Constituição, não é julgado. Mas naquele dia, ele vai ter que sentar diante do Senhor se ele não se converter. O Hitler vai ter que comparecer diante do Senhor, que matou mais de 6 milhões de judeus, que morreu de suicídio em abril de 1945, que inventou tantas histórias, tantas coisas terríveis, tantas torturas, tantos males, vai comparecer diante de Jesus, que ele disse que não era Deus. Ele vai ter que dobrar os joelhos e confessar com a boca que ele é Senhor. É sério,
Ninguém foge, ninguém escapa da mão de Deus, ninguém foge da presença de Deus. Pode fugir aqui, mas vai encontrar com Ele lá, não tem jeito. E nesse caso, todos os caminhos levam a Deus. Todos os caminhos levam a Deus. Toda pessoa vai comparecer. O ateu, dos mais absurdos até o menos absurdo, vai comparecer. Todos os caminhos levam a Deus, mas só um leva a Deus para a salvação. Um caminho chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. Serão abertos alguns livros. Apocalipse 20. É claro sobre isso, fica com a passagem aberta. Olha, vejam bem, a partir de 11. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Irmãos, por que fugiu a terra e o céu? E aqui a palavra é fugiu. Não está dizendo que ele disse para não existir, ou ele escolheu um lugar para que fosse livre. Não, o céu e a terra fugiu. Irmãos, a ira de Deus está ali. A própria natureza fugiu da ira de Deus. Isso quer dizer que às vezes a natureza tem muito mais adoração para Deus do que nós que estamos aí calados, nunca adora Jesus. Só adora se alguém fizer um apelo para adorar. A natureza adora Jesus dioturnamente. As plantas adoram Jesus dioturnamente. Todo ser que respira adora Jesus diuturnamente. Tiracarretamai. Vai fugir. E vi os mortos, grandes em primeiro lugar, e depois os pequenos. Deus vai tratar primeiro com os grandes exaltados, que subiram em cima de cadáveres de pessoas para crescer, que bateram em pessoas, que zombaram de pessoas, que humilharam pessoas, que ganharam processos na justiça porque comprou. Todos os grandes comparecerão diante do trono de Deus, sem justificativa, sem argumento, e dessa feita não terá como arrumar uma turma de advogados para livrá-lo, porque nenhum advogado ali estará. Jesus não será ali advogado, será o juiz mais justo que alguém pode encontrar na terra. Terá suraca emberish. Aleluia. E vi os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Abriram-se os livros, vários livros, são os livros das obras. O que cada pessoa fez está escrito no livro de Deus. Mas Deus precisa anotar, pastor? Não, mas as pessoas que compareceram ali precisarão ver que Deus sabia de tudo. Os versículos que o Senhor repete nas 7 cartas de Apocalipse, principalmente 3 versículos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a igreja de todos os tempos tem que lembrar que o que o Espírito Santo fala é para a gente ouvir, guardar e praticar. Não é para saber, é para ser liberto. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê? Porque o Espírito Santo jamais deixará de falar aquilo que precisamos ouvir, porque Ele quer nos preparar para morar no céu. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E um outro versículo, que repete nas 7 cartas, é: conheço as tuas obras e sei quem você é. E esse conheço as tuas obras, linkando com o capítulo 20 que estamos lendo, nos versículos, então, o Deus eterno olha para as nossas obras e vai escrevendo no livro todas elas.
E continua: os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Tudo ali. Pastor, mas morto é julgado, morto porque foi separado de Deus. Porque não existe morte. Existe a passagem desta para aquela vida. Todos nós somos seres humanos eternos, porque somos primeiro seres espirituais. Não há para nós morte. É uma passagem. E estes são chamados de mortos na eternidade, porque eles estão separados de Deus. E isso é morte. Escute outra coisa importantíssima, irmãos. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Todas as pessoas serão achadas, rebuscadas e trazidas diante dele em qualquer situação que tenha morrido. Ah, foi cremado, pois o fogo dará de volta o corpo. Pastor, isso é impossível. Para os homens sim, para Deus nunca, nunca haverá impossíveis. Os que foram jogados no mar, o mar dará conta. Os que estavam no inferno, o inferno dará conta. Tudo vai ter que comparecer diante do Senhor. E o julgamento é segundo as obras de cada um. Ah, meu pai fez isso, meu marido fazia aquilo, minha esposa fez não sei o quê. Todo jeito você será julgado pelo que escolheu fazer. O julgamento não é com misericórdia, meu irmão. Realmente o teu marido pode ser a pior pessoa que foi para você, mas você ainda tinha a decisão de tomar diante dos céus, a decisão de servir a Jesus acima de tudo e apesar de tudo. O Lázaro que lemos da parábola, ele serviu diante daquele que não era servo, não era salvo, embora conhecia Abraão, que ele vai chamar Abraão de pai. Então, estava regaladamente vivendo, e o Lázaro, desejando comer o que caía das mesas desse cidadão, chaguento, mas fiel. Ele não levanta para dizer: olha a vida que eu levo, não vale a pena servir a Deus. Isso é conversa de ignorante. Porque Deus vale a pena toda hora, em todo momento. Porque servir a Deus não é para ter um patrono, um patrão, um padrinho, não. Servir a Deus é por gratidão. Ele morreu por mim naquela cruz e me livrou da ira futura. O Lázaro vai para o seio de Abraão, o rico é sepultado. Olha, vejam bem, porque isso aqui corrobora com o que dizem algumas pessoas: quando alguém de Deus morre, os anjos vêm e levam. Quando morre sem Deus, é sepultado. Estes estão diante de Deus e suas obras no livro de Deus. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, então, foi lançado no lago de fogo e enxofre. É fácil imaginarmos que nossas faltas desapareceram com o tempo. Não podemos continuar nos enganando, porque naquele dia tudo será trazido de volta à luz. Por isso que, queridos, pecado não é vencido por tempo de validade. Pecado é lavado no sangue de Jesus a partir da confissão e do arrependimento. É sério isso. O juízo será inapelável. Ninguém poderá protestar pelos atos imputados. Nem será necessário que um fiscal
uma testemunha apoie a acusação. O juiz que está no trono é reto, é justo. Cada um estará diante da realidade daquilo que fez e daquilo que de fato revelou ser. Os que recusaram ao Senhor Jesus, o Salvador, se encontrarão diante dele como juiz. Agora, uma coisa importantíssima: ainda há tempo de crer e dizer: Senhor Jesus, tal como sou, sem nada em mim, me aproximo de ti. E o Senhor dirá o que está em João 5,24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Rabal Barasha Kandaraya. Roquemantaraya. Diante de nós não está a porta do inferno, diante de nós está a porta do céu. A proposta é perdão, salvação, libertação. É por isso que 12:48 de João, que eu tanto cito, diz assim, palavras de Jesus Cristo. Você vai ver que ele fala do inferno em várias vezes. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Preste atenção, por favor. Nós não seremos julgados pelo que pensamos ou pelo que os filósofos disseram. Nós não seremos julgados pela nova versão da Bíblia, que colocou agora que o homossexualismo é aprovado por Deus. Nós não seremos julgados pela versão do homem, nós seremos julgados pelos originais bíblicos que estão no céu. A palavra de Deus é eterna. É a palavra que ele disse que julgará a nós. Então Jesus não dirá: eu acho que você, eu penso que você, eu sei que você. Não, naquele dia ele vai falar assim: olha, eu falei isso, você fez aquilo. Eu falei isso, você fez aquilo. Eu falei isso, você viveu isso. Eu te dei a oportunidade aqui, você disse. Aquele vídeo que a mocidade fez. Ah, mas eu pensei que o pecado... Não, eu falei com você 325 vezes sobre isso e você sabe que eu falei. Não há escape. Por que o senhor fala assim, pastor? Para a gente tomar vergonha e servir a Deus de verdade e não ficar jogando nós mesmos no abismo da condenação. Nós temos que mudar de vida, nós temos que ter caráter, nós temos que deixar o sangue de Jesus nos lavar e nos limpar. Está desconfortado, está ruim para você, então é porque você está em pecado. Confessa, abandona o pecado, a porta do céu ainda está aberta. Ramanakashandarai. 2 de Pedro 3, versículos 6 e 7. Pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Tudo será desfeito, queimado pelo fogo. A terra será consumida e eliminada, mas os seres humanos queimarão eternamente pelo amor de Deus. É hora de vida com Deus. Mateus 23, 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Palavra de Jesus. Palavra daquele que é amor. Irmão, não existe amor sem falar sobre inferno e condenação. É o amor mais falso que existe. É o amor mais longe de Deus que existe. Porque o próprio amor encarnou e esteve no meio de nós e falou de inferno várias vezes. O nome dele é Jesus Cristo. Está conseguindo prestar atenção? A Bíblia é muito clara.
diante do tribunal de Deus, todo homem será julgado segundo o que tiver feito em sua vida. Existe alguma forma de escapar da condenação? Sim, receber hoje ao Senhor Jesus Cristo como Salvador. Desse modo, seu nome estará escrito no livro da vida. 3,18 de João: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ninguém é salvo sem Jesus. Pai, mas fulano de tal fez tanta obra de caridade, mas ele aceitou Jesus? Não, então não foi salvo. Por quê? Porque todos nós cometemos pecado, muitos ou poucos, quase nada ou muito demais, e precisa de um Salvador. Nós precisamos de um Salvador. Todos nós pecamos, nós herdamos o pecado lá de trás. Nós precisamos de um Salvador. Arabá, Shadaia, sem Ele não há salvação, não há perdão, não há mudança. Ei, Banantorobiacandai. Sabe o que Deus falou na minha boca? Glória a Deus. Terra, ouça a minha palavra. Peraí, precamachoquei da ramai. Eu não cansarei de dizer, quem está pregando aqui é um ex-cachaceiro, um ex-drogado, um ex-prostituto e adúltero, um ex-pecador, mas agora ele me lavou, me limpou. Eu estou pregando o Deus que me libertou, que me fez nascer de novo, o Deus que fez isso em várias vidas que estão adorando Ele agora, e a palavra dele: eu vim para salvar. A justiça de Deus está cercada de todas as garantias, pois a condenação será pronunciada sobre dois testemunhos inseparáveis. Primeiro, por um lado, a evidência das obras más, quer dizer, todas as ações dos homens registradas no livro. Está escrito, e quem escreveu não é corrupto. Está escrito, e quem escreveu é quem sabe. Por outro lado, a ausência do nome do culpado no livro da vida. A evidência: cadê o nome? João Antônio Carlos Coelho do Vará. Não está aqui. Se não está aqui, é porque não foi salvo. É porque estava em um dos dois grupos: aqueles que não conheceram a Jesus, ou aqueles que não obedeceram o Evangelho. Nós lemos isto, sim ou não? Está gostando do estudo? Isaías 65:17: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Enquanto no inferno existe lembrança, porque Abraão, quando responde Lázaro na parábola de 16, 19 a seguir de Lucas, ele diz: lembra-te que tiveste. Então no inferno haverá lembranças de muitas coisas, mas no céu nós não teremos recordações de coisas que sofremos. Saberemos toda a história, teremos plena consciência, pleno conhecimento, porque lá é um estado de glória, de perfeição. Seremos como Ele é. Não teremos toda a glória dEle, o poder dEle, mas seremos semelhantes ao nosso Senhor e Salvador Jesus, Arachai. E lá nós saberemos tudo que nós congregamos aqui, quem congregou, quem deixou de congregar, consciência plena. E não caia nos engodos. Você viu aí Lucas 16, a consciência plena de quem estava lá. E vi um novo céu, Apocalipse 21, 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Os testemunhos de Jeová dizem que vai herdar a terra. Deus está dizendo que está oferecendo para nós o céu. Essa terra vai passar e vai ser destruída. Tem uma nova terra, tem um novo céu.
2 de Pedro 3,13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Então, meus irmãos, será que o inferno existe mesmo? Ou tudo que vimos é uma ilusão bíblica? Essas passagens, porque eu não consigo entender por que teólogos dizem que não existe. Se não existe inferno, para que Jesus veio? Se não existe inferno, irmãos, para que Jesus falou sobre? Agora, uma coisa nós temos que pelo menos falar um pouquinho sobre a questão teológica. A palavra inferno, como nós conhecemos, não existe nos originais bíblicos. Ela vem com 4 nomes especificamente: Sheol, no hebraico, e Hades, no grego, que é Hades. A significação das 2 palavras é igual, porque uma é hebraico, outra é grego, mas é a mesma coisa: sepultura, enterro e um punhado de coisa. Terceira palavra, Tártaro, que só tem em 2 Pedro 2,4, que trata e diz respeito ao abismo. E os demônios mais terríveis estão trancafiados no Tártaro, no abismo. Agora tem a 4ª palavra mais usada, Geena ou Giena, que vem do vale de Inon, de Rinon. Essa palavra aqui é a palavra para o lago de fogo e enxofre. Algumas coisas sobre o inferno. Existe o inferno provisório e o inferno eterno. Por isso que a morte e o inferno darão os corpos. Haverão 2 ressurreições. A primeira, a volta de Jesus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 aos Tessalonicenses 4,15 a seguir. Esses, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados do corpo corruptível num corpo incorruptível, porque ninguém suporta se não tiver esse corpo. E juntamente seremos arrebatados ao encontro do Senhor. Primeira ressurreição. A primeira que existiu foi qual, pastor? A de Jesus Cristo. Ele é o príncipe, ele é o primeiro, ele é o glorioso que morreu e ressuscitou. E por isso a nossa esperança não é vã, ele já ressuscitou. Então, a primeira ressurreição em termos de nós. Segunda ressurreição, a ressurreição dos que foram condenados. Ou seja, quando a igreja que foi salva, quando morre, vai para o paraíso. O que Jesus disse ao ladrão que estava com ele na cruz? Aonde? No paraíso. Então, quando morreram, o corpo de Jesus, o corpo deste que converteu, foi para a sepultura, mas a alma e o espírito foram para a eternidade. Quando alguém morre em Cristo, Jesus vai para o paraíso, que é o lugar provisório, porque o céu será inaugurado com toda a igreja. E ali, quando houver a ressurreição, esse corpo que morreu na sepultura, e em qualquer outro lugar, ele é ressurreto e une ao corpo e à alma, e um corpo glorioso agora para esta pessoa. Então, agora ele vai sentir um gozo maior ainda, de satisfação e alegria. Agora, no juízo final, quando der os corpos, o corpo daquela pessoa que morreu sem Jesus encontrará com o espírito e a alma. E agora a dor será maior, porque serão lançados no lago de fogo e enxofre, lugar de tormenta eterna e indescritível. Com o próprio corpo estarão no inferno. Por isso que lá o bicho não morre. A palavra Guiena, Jesus usa ela para falar de um vale. Eu já fui ali algumas vezes, bem embaixo assim na cidade, perto da cidade antiga, mais embaixo num vale, e lá tinha um vale de Hino. Na época de Manassés, eles jogavam crianças e ofereciam ao Moloque, e era um lugar de sacrifício, um lugar de horrores, mães depositando seus filhos para serem queimados para Moloque.
Mas na época de Jesus, naquele lugar, eles faziam como um lixão, e ali jogava cachorro, corpo de gente, restos, lixo, e eles punham fogo para incinerar, e era tanta coisa que eles jogavam, que nunca o fogo se apagava, e eles olhavam lá e viam os bichos dentro dos corpos, e Jesus olhou e viu essa cena e diz: assim é o inferno, lá o fogo não vai apagar, lá o bicho não vai morrer, lá é tormenta eterna. Talvez alguém pudesse levantar e dizer: Jesus, Deus é mau, pois Ele fez isso. Não, meu Pai é tão bom, que mandou eu aqui para morrer no seu lugar, para te salvar desse lugar. É por isso que Jesus na cruz, ele dá 7 declarações da cruz, uma delas é: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ô meu irmão, assim como a pessoa que está enchendo a cara, a pessoa que está em pecado, o fica-fica, o toca-toca, a mentira, um punhado de coisa, você não sabe o que você está fazendo. Porque hoje mesmo o Senhor pode pedir a tua alma ou a minha alma. E o que vai adiantar as vaidades? O que vai adiantar as tatuagens? O que vai adiantar ter brigado para beber, para encher a cara? O que vai adiantar ter feito tudo muito bem feito e escondido esse fica-fica e essa ação de prostituição? É necessário temor e tremor diante do Senhor. Outra coisa, tem 3 correntes teológicas que trabalham contra a questão da existência do inferno. Primeiro quero deixar claro, por exemplo, os adventistas creem que a pessoa vai passar um tempo no inferno, mas depois vai ser desfeito, vai desaparecer. Cuidado com as interpretações, nós não queremos agredir ninguém, mas nós temos que falar o que está escrito. 3 correntes teológicas. Primeiro, agnosticismo, sem conhecimento. Eles dizem que não é o suficiente para saber se tem inferno mesmo ou não. Segundo, aniquilismo, que eles creem que estas pessoas condenadas serão aniquiladas e não terão existência. É outra coisa. Quando a pessoa crê que vai ser eliminado, irmãos, ela tira a responsabilidade de muitos. Ah, que bom, vai ser pouco, eu já sofri um pouco, eu vou para o inferno mesmo, aí eu desapareço. Não será assim. Fogo eterno, lugar de tormenta, dia e noite serão atormentados eternamente, por favor. Terceiro, universalismo. Os universalistas creem que no final todos serão salvos, até o diabo. Porque Deus é bondoso, é misericordioso. É por isso que o que nós temos que pregar é a justiça e a honestidade de Deus. Porque todas as coisas convergerão a Cristo, sim, para Ele tomar as decisões sobre todas elas. Então, cuidado com essas coisas. Muitas pessoas estão pregando certas coisas que são doutrinas de homens e demônios. Alerta. Pastor, me dá aí uma fonte para eu entender um pouco mais. Eu não conheço muito da palavra, mas eu queria não ser enganado. Preste atenção, olha para frente. Como que eu não sou enganado, pastor? Doutrinas de homens e demônios, o que é isso? Toda e qualquer palavra que você ouviu, que te fez afastar de Deus, é doutrina de homens e demônios. Toda e qualquer palavra que você ouviu, e que fez você odiar um irmão, amargurar um irmão, querer vingança do irmão, querer sair-se melhor do que o irmão, essa palavra não vem de Deus. Toda e qualquer palavra que permitiu você relaxar com a vida espiritual, que realmente te fez agora meio termo, vai para lá, vem para cá, não é palavra de Deus, é doutrina de homens e demônios.
A doutrina de Deus, a palavra de Deus me leva para perto dele, me renova, me lava, me limpa, me santifica, me purifica, me fortalece, me dá fé verdadeira. Rabá Shaddai. A palavra de Deus converte a minha vida e eu me abro para ela. Eu não fujo da verdade, eu encaro a verdade e agora quero ser liberto pela verdade. Entenderam? O Pai, o presidente do tribunal, Jesus Cristo, eu já falei aqui. Os livros do julgamento, os vários livros e o livro da vida. O destino dos condenados. A condenação eterna não é apenas uma sentença decretada pelo Senhor no juízo final, mas acontece em decorrência de uma vida longe de Deus. O Senhor Jesus afirmou: quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. No juízo final, como acontece no tribunal do júri, o juiz que preside a audiência apenas aplica a pena. Não é assim, irmã Jéssica? Assim todos os réus daquele julgamento comparecerão condenados irremediavelmente. Naquele dia apenas conhecerão qual recompensa receberão por suas obras infrutíferas. O destino final inevitavelmente será a eternidade no lago de fogo. Vale ressaltar que este lugar de tormento não foi feito para os homens, e sim preparado para o diabo e seus anjos. Porquanto os ímpios não serão condenados a este lugar por vontade divina. Não é a vontade de Deus condenar os ímpios, mas serão condenados por causa de suas escolhas pessoais. Afinal de contas, o Criador não tem prazer na morte do ímpio, mas que todos se convertam e vivam. Ezequiel 33:11. Nós temos que deixar com que palavras como estas nos despertem. E despertar aqui é acordar, tornar lúcido, tornar ciente e consciente de todas essas coisas. Pense, por qual razão o mundo, diante de tantas verdades estarrecedoras quanto à eternidade sem Deus, não se converte de uma vez por todas? Por qual razão crentes dentro das igrejas, ouvindo verdades como estas, não mudam de vida? É muita exaltação em nós, é muita ousadia nos colocar como concorrentes da palavra, é muita coragem conhecer a verdade e rejeitá-la. Por isso que a palavra de Pedro para Jesus, que diz: vocês também querem ir embora? Não, para quem iremos nós, Senhor? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pode me massacrar, pode fazer o que o Senhor quiser, mas eu não vou deixar o Senhor não. O convertido é diferente, aquele que sabe o que é e encara a realidade é diferente. Por isso que Jó, mesmo não tendo uma experiência tão forte, ele diz: aleluia, ainda que ele me mate, nele esperarei. Dá glória a Deus? Não, é difícil dar glória a Deus. A mente na nossa vai lá na China e não presta atenção na palavra. Seja liberto em nome de Jesus. A igreja é viva, ela tem o Espírito Santo. Um ponto importante, está escrito, segundo aos Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Cuidado, porque o diabo fecha olhos. Nós falamos do diabo e da sua provocação, tentação.
na terça passada. O diabo fecha olhos do entendimento. O diabo quer confundir a palavra. Ele falou isso para Jesus: faça tal coisa, lança-te daqui, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito. O diabo quer confundir as pessoas. O Espírito Santo está falando com a igreja: eu quero santidade, eu quero verdade, eu quero compromisso, eu quero aliança, eu quero corações limpos, purificados. Eu sou o Senhor para mudar as vidas, mas eu quero vidas que venham a mim para serem mudadas. Nós não passamos num teste. O fulano me fez ficar bravo, o fulano fez não sei o quê. Por favor, nós estamos caminhando para o céu. Nós não podemos perder a coroa. Nós temos que guardar o que temos. Não se esqueça, o inferno é um lugar de sofrimento eterno, terrível, horroroso, sem comparação. O céu é um lugar de gozo eterno, maravilhoso, sem comparação. Você escolhe o seu destino. A nossa vida, olhe para cá, a nossa vida é como você chegar numa estação onde vários trens saem. Eu vou usar aqui o metrô de Paris, o metrô central, o lugar central de Paris. Lá, meus irmãos, preste atenção. Lá, eu sei que eu tenho que falar isso toda hora, porque o diabo quer tirar o entendimento das pessoas. É só você falar das artimanhas dele, ele começa a confundir pessoas, faz olhar para não sei onde, ficar olhando o cabelo, porque meu cabelo não sei o quê, para você não ouvir a palavra que liberta. Lá em Paris, eu fui com a irmã Kelly a primeira vez, e ela com GPS dentro do metrô, porque não tem como andar sem o GPS. Tem 8 escadas rolantes descendo, tem outra escada rolante subindo, tem outra escada rolante para ali, tem outra escada rolante. Aí você desce uma escada rolante, tem mais 8 para cá, 8 para lá, é um formigueiro. E você tem que ter a direção certa. Você foi lá nesse lugar? Misericórdia. Aí você tem que ir na direção certa para sair no lugar. Você está nesse lugar. Tome a direção certa. Cuidado com o que parece, mas não é. Cuidado com a direção que se toma precipitadamente. É hora de refletir. Kalash Amai. Uma pergunta eu te faço. E nós já falamos aqui sobre isso, mas beber vinho é pecado ou não? Só umas 4 pessoas falaram, né? Na Bíblia fala que é proibido beber vinho? Não, ela fala que é proibido embebedar-se, embriagar-se. E o que embriaga? Vinho, cerveja, papá. Sim ou não? Então para mim é pecado. E é uma incógnita isso para muitas brigas teológicas, sim ou não? Então o que eu faço para garantir o céu? Não bebo. Eu não quero ter uma surpresa desagradável quando eu ver Jesus, um momento que eu possa abraçar, chorar, beijar Jesus, e ao invés de eu poder fazer isso, Ele disser: você não te conheço. Ramai Kandai, quem tem entendimento, entenda. Eu não posso arriscar a minha salvação. É preciosa demais a salvação, tão grande salvação. O escritor aos Hebreus no capítulo 2 diz que ai de nós se negligenciarmos tão grande salvação. E por que essa salvação é tão grande? Porque o Filho de Deus, Deus vivo, Jesus Cristo veio aqui e morreu por nós. É grande demais o que Ele fez por nós.
Ramandui Shechamai. Então, em nome de Jesus Cristo, guarda o que tens. Acorda. Se alguém te ferir, perdoa imediatamente. Se você está em pecado, confessa imediatamente. Se você está vivendo uma coisa que Deus disse não, acabe com isso imediatamente. Tem que nascer de novo. Fique sobre os pés. Jesus morreu para nos salvar da condenação ou foi só uma ceninha? Ele morreu porque estávamos condenados. E Ele fez isso por amor. Lembra das advertências bíblicas. Lembra o que Deus tem falado individualmente com cada um de nós. A peneira. Peneira de Deus está chacoalhando. O meu desejo é que todos sejam salvos. Mas a peneira está chacoalhando. Eu vejo pessoas dentro da peneira sendo chacoalhadas. Pula, desce, de repente passa na peneira. Condenação. Fica firme na fé. Vale a pena ser fiel. Vale a pena calar. Vale a pena perdoar. Vale a pena orar, jejuar, buscar a presença de Deus. Tudo vale pelo céu do meu Senhor Jesus, porque lá Ele estará. Amém. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Tem cananaçu. Se você realmente ama o céu, você é o crente mais assíduo da igreja. Se você realmente ama os céus, você é fiel em tudo e luta todo dia para ser mais fiel. É hora de ter lucidez. Pastor, essa palavra foi meio dura. Para quem não quer mudar de vida, sim. Mas para quem quer morar no céu, foi esclarecedora. Aru Hashamai, Keru Hatakim Hashema. Senhor Deus Todo-Poderoso, preguei, Senhor, ensinei o que o Senhor nos dirigiu. Fiz a parte que me cabe por graça do Senhor. Perdoa meus pecados, meu Deus. Perdoa as minhas falhas, omissões, transgressões, o que tenha cometido de errado. Me lava no teu sangue, corpo, alma e espírito. Me faça irrepreensível e em santidade aguardando a tua volta. Me ajuda, Espírito Santo. Ajuda este irmão, esta irmã que está orando, este internauta, esta internauta. Meu Deus, nos leva ao quebrantamento, nos leva ao pedido de perdão com confissão. Não nos deixe, Senhor. Nos convença da justiça, do juízo e do pecado, Espírito Santo. Nos convença da verdade,
Nos convença da palavra, Espírito Santo, amado, querido, Consolador. Entra dentro de nós e nos muda de dentro para fora. Orábia canta sobre candarai. Torna-nos dar o primeiro amor. Torna-nos dar a alegria da salvação. Torna-nos dar, ó Deus, o sentimento de gratidão por tudo que Tu és, por tudo que Tu fizeste, por tudo que Tu fazes e tudo que Tu fará. Ó Deus, levanta a igreja, levanta Teu povo, fortalece na fé. Tira tudo que não vem do Senhor, põe por terra em nome de Jesus. Bareco taramai. Aleluia. Rabakala Shandarai. Aleluia, Jesus. Olha para nós, dá-nos graça, ajuda, ajuda. Aleluia. Um dia Cristo voltará ao ar. Do modo há de ver o Rei Jesus muito breve. Velando todo, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus. Rabagashandaragas. Velando todos devem sempre estar a fim de vê-lo voltar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu quero pedir os obreiros do altar que venham aqui para frente, por favor. O Edson hoje ele chegou do emprego direto, por isso que está assim, mas está abençoado, claro. A hora que terminarmos aqui, aí eu dou os demais avisos para a igreja. Zé Marcionil, meu querido evangelista, Deus te abençoe, meu irmão. Deus abençoe Laine Rodrigues. Mãe Maria do Amparo, glória a Deus. Gabrielzinho ali dando glória, Deus abençoe a senhora. Evani Carvalho, Cristiane Carvalho, Deus abençoe. Dalva Maria e Dalvinha. Deus abençoe
pelo YouTube a Márcia, Michael e Rina, Berenice Vidal, minha sogra, Sueli de Souza, irmão Zé Paulo e Kalina, queridos, Deus abençoe todos vocês. Vamos encerrar? Podemos continuar com esse seminário? Curva a sua cabeça, levante suas mãos. O grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, e a comunhão, as consolações, a presença viva do Espírito Santo em nós, seja conosco, seja em nós, agora e por toda a eternidade, na nova Jerusalém de Deus, vivendo o gozo eterno. Os que recebem, concordam, vão dizer...